A graça e a paz do Senhor Jesus. É com uma imensa alegria que estamos iniciando mais um programa, mais uma programação da Igreja Batista Central de Adoração. E queremos dividir com vocês, compartilhar com vocês, para a edificação de cada um, momentos preciosos de adoração, de culto, momentos de ministração, que o Senhor tem nos abençoado e temos vivido isso na presença do Pai. Tem sido muito bom e precioso servir ao Senhor nesses tempos. Tem sido precioso caminhar ao lado dessa família central e crescido. E Deus ultimamente tem nos falado muito no quesito de perdão, amor ao próximo, relacionamento com Deus, relacionamento conosco, relacionamento com nossos amigos, nossos irmãos e até mesmo nossos inimigos. E nesse culto você vai ver um momento extraordinário, onde nós adoramos ao Pai, onde nós glorificamos ao Pai, mas também Deus, através da sua santa palavra, no livro de Romanos, Deus vem nos ensinar a acolher o fraco na fé, aquele que acabou de se converter, aquele que ainda irá ser discipulado, e muitos dos seus vícios que ele tenha ou tinha no mundo, ele vai trabalhar isso e saindo aos poucos, através de muito amor, de família, da igreja, da ministração da palavra. Então, queridos, certamente você será rica, poderosamente abençoado. Fique conosco nos próximos minutos e seja bem-vindo a mais uma programação em nome de Jesus. Alegrar.
achou, diga aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler juntinhos? Os irmãos podem continuar o seu trabalho enquanto nós ganhamos tempo aqui lendo. Diz assim a palavra do Senhor: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o que é débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o teu servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Porém, por que, irmão, e por que despreza o teu irmão? Pois todos compareceremos de Deus. Como também está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua dará louvores a Deus. Pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Oremos ao Pai. Depois eu troco o microfone. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento precioso. Por tudo que vimos, ouvimos e ainda vamos receber de Ti nesta noite. Pedimos que o Senhor nos fale a palavra, Pai, edificando assim a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Jesus, agora tem um amigo gostoso. Louvado seja Deus. Tentar ser breve. Orem por mim para que eu possa ser breve aqui nessa explanação, nessa exposição. Meus queridos, nós, de maneira crescente, nós vimos ali que Deus requer de nós um culto racional, vimos como Deus quer esse culto, que recebemos algumas etapas com Ele, um relacionamento com Ele, conosco, com nossos amigos e irmãos, e inclusive inimigos. Quem não estava aqui os outros domingos, foi justamente isso que nós trabalhamos. Mas de repente Deus falando sobre relacionamento, a partir do versículo do capítulo 12, 13 e 14, ele vai esbarrar num problema, um pequeno probleminha que a igreja de Roma estava vivendo, que era uma desavença, não sei se podemos usar essa expressão, de duas facções, de dois grupos de irmãos distintos, os fracos e os fortes. Havia uma briga entre os fracos e os fortes. Eles estavam ali. Relacionamento entre irmãos de fé que pensavam diferente em algumas questões espirituais. Eles pensavam simplesmente diferente. Eles estavam preocupados com uma coisa que para eles naquela época era importante: comida e bebida e guarda de dias sagrados. Então veja bem, para que possamos entender esse contexto e aplicar para os nossos dias, é muito importante frisar isso. Eles estavam discutindo sobre isso, e se não observarmos isto, nós vamos incorrer em erros lá na frente. Devagarinho nós vamos construindo aqui e vamos tentar entender. Amém? Então eram irmãos, eram os fracos e os fortes na fé, e não diferente da igreja de Roma, há quase 2000 anos atrás, as igrejas hoje também têm os fracos e os fortes na fé. Quem eram os fracos e os fortes na fé naquela época? Os fracos na fé, na verdade, eram os recém-convertidos. Aqueles que estavam vindo do judaísmo ou de um meio da idolatria. Então, leva um tempo. Vamos formatar a nossa mente e coração agora para entender algumas coisas. Leva um tempo. Segundo comentaristas, historiadores, dizem que, e já citei isso muitas vezes aqui, o apóstolo Paulo levou em torno de 14 anos para ser o homem de Deus que ele era. Pregador, ousado, usado na mão de Deus. Não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Há uma grande, pela falta de entendimento, há uma grande cobrança para os fracos na fé. E nós temos muitos fracos na fé. Ora,
A Bíblia diz que quando você vem para o Senhor, você tem que amadurecer. Você não pode ficar como você está. Porque nós vemos de uma experiência do mundo, de influências do mundo, de coisas do mundo. E agora nós não somos mais do mundo, somos cidadãos do céu. Então Deus quer de nós mudança de vida, transformação, metanoia, que é o capítulo 12, no versículo 1 e 2, 3, vai falar sobre essa metanoia, que é uma mudança interior, não é uma mudança externa. Porque se nós mudarmos externamente, acompanharmos a moda do mundo, ora, o mundo muda, nós vamos mudar todos os dias. Deus quer uma mudança eterna, uma mudança definitiva. Mas Deus requer mudança. Mas essa mudança, ela vem com o tempo. Porque o batismo é o primeiro passo. Estou até para adotar esse nome na minha classe, muitas igrejas têm esse nome. Primeiro passo. O batismo é o primeiro passo. Depois vem um tempo de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento da vida espiritual. O batismo é o primeiro passo. Mas o prosseguimento desse crescimento e amadurecimento só se dá à medida que você permite ser discipulado. Se você não permite ser discipulado, você vai estagnar, você vai ficar. Você não vai crescer. Você não vai amadurecer. Pastores amigos meus, não requer citar nome agora, chegou para mim e falou assim: Pastor Carlos, né? A igreja existe há 29 anos, temos membros ali há 29 anos que não cresceram. Não cresceram. O que significa isso? Significa que a Bíblia quer que nós amadureçamos. Agora, acolhei os que são débeis na fé. Esses que estavam chegando naquela ocasião, que tinham um resquício ainda de idolatria, o resquício ainda da influência da última religião deles, do judaísmo, eles guardavam algumas considerações que eram no tato da alimentação, da comida, o dia sagrado, guardavam o sábado e tantas coisas mais. Isso que agora Paulo vai tratar numa igreja que ele nem chegou a estar presente, mas ele sabia dessa dificuldade dessa igreja. Irmãos que se julgavam mais maduros criticavam os mais fracos. Os mais fracos eram aqueles que não tinham sido discipulados, ou que não tinham ainda aquela postura cristã que trazia resquício da última religião, mas eram salvos, eram irmãos. E os mais fracos se juntaram e agora criticavam os maduros, dizendo que eles eram carnais. Isso acontece muito. Acontece muito nas igrejas. Quando a igreja é pequenininha, ela preserva aquela simplicidade, aquela humildade. De repente a igreja perde visão. A igreja começa a crescer, perde visão, muda essa história da igreja e pega uma visão empresarial. Por quê? Porque precisa ver aquilo, trabalhar com metas, organizar departamentos, e perde-se a sensibilidade que a igreja existe para cuidar de vidas. Isso é muito natural, é um fenômeno até negativo que acontece nas igrejas. E isso acontecia lá também. Porque os novos na fé, que eram mais devotos, mais religiosos, né, mais piedosos, criticavam agora os mais velhos, chamados mais maduros, os fortes na fé. E agora aqui, essa era a situação dessa leitura difícil. Quando você lê, você esbarra, você não entende muito. Agora, devemos conservar o que existe, questões morais, questões imorais e questões amorais. Temos que pensar um pouco nisso. Então, o que significa isso? Antes de pensar nesse povo aqui, existem questões morais. Aquilo que é reto, é correto fazer. O filho respeitar pai e mãe, nós guardarmos de entrar na casa do Senhor, entrar com reverência, estarmos orando ao Senhor, são questões morais. Você respeitar a moça e não cair em fornicação durante o namoro, porque isso vai prejudicar as bênçãos de Deus lá na frente, ou nem lá na frente, já no momento. Vocês vão ver isso aí na prática. Quem não entender essa questão, na prática vai sentir isso na pele. Pode ver que todo mundo que quebrou um princípio se quebrou, resumidamente falando, porque nosso assunto não é esse. São questões morais, é aquilo que é reto. Questões imorais é aquilo que é inadmissível realmente. Questões imorais, onde já se viu o crente em site pornográfico. Questões imorais é inadmissível. Agora, questões amorais é aquilo que bate na consciência. Depende da tua consciência. E é justamente isso. Essa questão que eles estão discutindo aqui, de comer ou não comer, um crê que de tudo pode comer, o outro que não crê come legumes. Aqui um criticando, poxa, porque os maduros na fé naquela ocasião, eles tinham tanta convicção da sua fé, que aquela carne que era consagrada, a carne que era os animais mortos a ídolos, parte da carne era vendida mais barata no mercado. Então aquela carne que era consagrada, vamos trazer para você de hoje, na macumba,
Aquele boi foi consagrado morto na macumba, mas o dono consagrou a morte do animal, mas resolveu vender a carne para não perder. E está sendo vendido. Então os maduros na fé sabem muito bem que uma vez orando ao Senhor, consagrando, não pega nada. Agora os fracos na fé, que eram os novos, os mais consagrados, os menos entendidos, nem por isso eram menos crentes, eles não comiam aquela carne, comiam legumes. Comiam legumes. Então a questão amoral é uma questão de consciência. Você ter consciência se você pode fazer ou não. Não é algo que vai te comprometer, mas é algo que nós temos que entender. Vamos dar um exemplo prático aqui. Essa é uma ilustração muito bacana que vale a pena ressurgir novamente. Houve um casal de missionários. Um casal de missionários foi fazer um trabalho numa tribo indígena. E sempre que o missionário, e olha, em todo lugar é assim. Lá na África, realmente, vimos igreja com 80 mulheres, nem um homem. As índias também. Elas vinham para ouvir a palavra de Deus e os índios não vinham. E o missionário estava sempre lecionando a palavra de Deus lá para dezenas e dezenas de índias. E a missionária, a esposa dele, ficou incomodada, porque todas as índias estavam com as mamas de fora. Todas as índias. Uma coisa amoral, questão da cultura, ali não era pecado. Mas a missionária com ciúmes do marido, talvez porque ela não fosse tão privilegiada de seios, não sei a razão. Eu não sei. A missionária teve uma brilhante ideia. Não, meu marido ficou olhando essas coisas, aí de repente ele pode comparar. Eu não sei o que passou na cabeça da missionária. Mas ela descobriu assim: índio gosta muito de presente. Eu tenho uma ideia para resolver esse problema dos meus filmes. Eu vou doar para todas as aulas uma camiseta. Encomendou da igreja mãe dezenas e dezenas, centenas de camisetas. Chamou as índias todas e falou: eu quero presentear vocês. E presenteou uma camiseta para cada índia. De repente, um dia o missionário estava lecionando a palavra de Deus, e a missionária chega lá e vê todas as índias vestidas com as suas camisetas. E fica tão feliz, ela caminhando assim, passando pelas índias, foram lá sentar ao lado do seu esposo, estava ministrando, quando de repente ela vira assim para as índias, tamanha foi a surpresa. As índias puxaram a camiseta assim e cortaram. Todas elas com a mama de fora. Aí a missionária falou: mas o que é isso? O que vocês fizeram? Ah, mas nós estávamos... As índias ficaram muito em desconforto, estava apertando. Isso é uma questão amoral. Por quê? Porque vai muito da consciência. Mostrar as mamas lá na tribo não é pecado. Mostrar aqui é pecado. Por conta da nossa consciência. Não deu para entender o que é uma coisa amoral? Em alguns lugares não será pecado, em outros serão pecados. Aquilo que cuida da nossa consciência. Bom, eles estão vivendo essa situação. Igreja não é lugar de disputa. Não é. Na igreja de Roma, os fortes julgavam os fracos, de imaturos. E os fracos julgavam os fortes, de mundanos. Seus mundanos ficam usando camiseta de mama de fora. Seus fracos, vocês não usam com medo de pecar. Fica essa disputa boa. Isso não implica em nada. Mas Satanás ele usa isso para tirar a atenção e a visão da igreja. Se não tomarmos cuidado, passaremos o tempo todo discutindo coisas periféricas. Igreja, se nós não tomarmos cuidado, vamos passar o tempo todo discutindo coisas fúteis, coisas que não vão levar a nada. E as almas, como ouvimos hoje, muito bem colocado pelos gideões, as almas estão morrendo e a igreja está discutindo. Eu já vi coisas absurdas. Eu já vi igreja passar meses discutindo que cor vai ser a tinta da parede. Eu já vi igreja passando meses discutindo qual vai ser o piso que vão colocar. Meus irmãos, nós vamos perder tempo, ficar discutindo quem come e quem não come. A ideia é resgatar vidas, a ideia é consagração de vidas, a ideia é adorar o Senhor. Isso que Paulo está tratando aqui. Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão com coisas tão pequenas, tão bobas, deixando que Satanás desvie a atenção de vocês. E ele vai trabalhar isso com muito cuidado, para não ferir corações, para não dividir a igreja. Ele vai com muita sabedoria. Nós vamos ver como é que Paulo vai conduzir isso aqui. Agora note bem, parece uma coisa do inimigo, Parece que toda igreja tem aquilo com que a igreja se apega e perde o foco. Paulo está trabalhando justamente sobre relacionamento. Ele está incentivando e está regando o valor do relacionamento. E quantas vezes Satanás ele vem e ele coloca situações fúteis, bobas,
que tiram a nossa atenção e nós perdemos a visão de adorar ao Pai, de glorificar a Deus. Coisas bobas. As coisas bobas. Eu queria fazer o salgadinho daquela festa, mas aquela irmã pegou e fez. Estou chateada, agora vou para outra igreja. E ela começa com um rancor no coração, sabe, contaminar todo o povo. Coisinhas tão bobas. Coisinhas tão bobas. Eu vi muito disso, com todo carinho, em temor a Deus. Eu não vim aqui porque se alguém brigar aqui por cargo, né, vai ter cargo, porque estamos precisando de obreiro. Mas já vi igreja que as pessoas falam assim, olha, já vi mesmo. Eu queria tanto ser obreiro, queria ser tesoureiro, queria ser secretário, queria ser... Meu irmão, se você quer, me procura, você vai ser. Aqui tem espaço para você. Você quer trabalhar, aqui tem espaço para você. Vi pessoas feridas, muitas pessoas feridas, porque na igreja estava só a família do pastor trabalhava, não tinha espaço. Eu vi tanta coisa acontecendo. Vocês também viram. Agora, isso é normal em todas as igrejas. Em Gálatas, por exemplo. Em Gálatas, Paulo foi tratar uma coisa boba que tirou a visão do povo, boba para nós hoje, trabalhando esse ponto de vista, né? Mas era um grande problema. Era a guarda do sábado. A guarda do sábado. Eles estavam ali ensinando que se você não guardar o sábado, você não vai garantir a sua salvação. Que maravilha, não? Às vezes nós pensamos que as nossas igrejas têm tantos problemas, mas quando nós vamos ler a palavra de Deus e vamos observar lá a igreja de Colossos, a igreja de Gálatas, a igreja de Roma, quantas dificuldades, a igreja de Coríntios, meus irmãos, aqui haviam aqueles crentes que se julgavam fortes e criticavam os novos na fé, os fracos. Meus queridos, Paulo vai nos ensinar claramente a acolher essas pessoas, a termos paciência com essas pessoas, mas não nos afastarmos e não desistirmos dela. Vamos orar por elas, vamos amar essas vidas. Quantas pessoas se achegam à igreja e quantas delas saem das nossas igrejas porque não encontram o amor, o carinho, a atenção ou o pastoreio. E eu costumo dizer à nossa igreja que pastor pode ter 1, 2, 3, 4, dependendo do tamanho da igreja, mas missão pastoral, função pastoral é de cada um de nós. O visitar, o orar, o interceder, o ministrar, o socorrer, o servir, isso é função pastoral, mas de cada um de nós. Cada cristão deve exercer esse dom. E nossas igrejas serão saudáveis, nossas igrejas vão crescer nos relacionamentos e, sobretudo, Deus será engrandecido e exaltado pela unidade. Glória a Deus por tudo que temos vivido. Meus irmãos, acolha aquele que é fraco na fé, acolha aquele que é novo na fé, que acabou de chegar no nosso meio. É o que eu tenho para compartilhar contigo nessa programação. Deixa eu orar. Permita-me que eu ore para que Deus nos ajude, nos auxilie, nos capacite a amar e servir como Ele realmente quer. Fechemos nossos olhos aí mesmo no teu lar, aí no teu trabalho, onde quer que você esteja, só no volante não, mas feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, glórias sejam dadas ao teu nome. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a amar, a acolher, a abençoar as vidas, ó Deus, sem discriminação, sem rejeição. Senhor, ensina-nos a acolher os fracos na fé, ou aqueles que acabaram de chegar em nosso meio, aqueles que ainda necessitam de ser discipulados. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa também, Senhor, as famílias que nos assistem agora, os pais, mães, os filhos. Ó Senhor, visita o lar dos seus servos, derramando a tua bênção, ministrando agora a tua cura. Senhor, aquela vida que está enferma, necessitada de uma bênção, de um milagre, visita agora, repreenda todo câncer, todo mal, toda angústia, toda tristeza. Casamentos que Satanás está destruindo agora sejam restaurados no nome de Jesus. Pai, nós oramos abençoando cada vida, cada irmão, irmã, cada pessoa que nos assiste agora. Nós ministramos assim a tua bênção sobre cada lar e cada ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima programação, em o nome de Jesus.